Então, nós iniciamos, então, né, a parte da espectroscopia eletrônica, relembrando aí um pouquinho da configuração eletrônica e discutimos um pouco aí sobre essa questão das configurações eletrônicas e mostramos que a configuração eletrônica ela não consegue descrever completamente, né, o estado eletrônico, porque ele tem que ser único, né? E, na verdade, quando você pega uma configuração eletrônica, você pode ter diferentes combinações, como é o caso aqui, né, numa situação como essa ou dessa aqui, você pode ter esses 3 elétrons em vários locais aqui. Então, isso gera, né, diferentes possibilidades. Então, nós falamos do momento angular e de spin, né, totais. Né, entramos com esse conceito para a gente começar a falar dos termos eletrônicos e mostramos também como é que ele varia, né, que segue muito próximo, né, do que a gente faz para um átomo de hidrogênio, só que agora tem que pensar em polieletrônicos. Né, os microestados, aí nós mostramos aí como é que seria, por exemplo, para o caso do P2, né, quando você tem uma configuração do tipo P2, então você tem elétrons que podem estar em diferentes situações, como essa. Com isso nós geramos diferentes possibilidades. Dessas possibilidades, né, nós temos aqui os diferentes combinações. A partir daqui, nós vamos definindo. Né? Então, quando você tem um estado, por exemplo, como aqui tem um 2, então é o estado com L maiúsculo 2, então o ML pode ser 2, 1, 0, menos 1 e menos 2. Então, você tira todas essas possibilidades. Então, são os microestados D1. Né? Então, você tem, sobraram apenas esses aqui. Né? Se você tira agora todos os P's, e aí, então, nós vamos ter aqui o P3, né, que pode variar de menos 1, 0 e 1. Nós vamos ter, vamos tirar o estado, vai sobrar somente um estado aqui, que é o S, tá? Que geralmente é o mais estável, né? Então, nós entramos então com o conceito de Hund, né, a regra de Hund, né, que a gente vê tanto. E aí então nós vamos definir, né, que a de maior multiplicidade é sempre o mais estável, e dentro de maior multiplicidade, geralmente com maior momento angular, ele é o mais estável. Então, nesse caso aqui, os dois são singletos, o D é mais estável do que o S. Tá? Esse é o que a gente chama do famoso esquema de Russell-Saunders, né, para nos dar uma ideia de como é que seriam os estados eletrônicos. Então, para o P2, né, então os 2 elétrons nos orbitais P te geram 3 estados eletrônicos, um tripleto, que a gente já conhece, do tipo P, com multiplicidades, né, 3 aí, e você tem o D e o S. E depois nós ainda entramos, né, com a questão da interação spin-órbita, que aí vai gerar os multipletos. Então, o P3 ele pode ser P3 0, P3 1 e P3 2, né, o tripleto P2. Tá certo? Isso se dá pelo fato de você ter uma interação do momento angular com o momento de spin total. É isso? E aí ele vai variar de L mais S até L menos S, de 1 em 1. Então entramos com isso e definimos aí a terceira regra de Hund, que é uma regra que a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Mas vamos dizer assim, primeira aproximação, né, é que todos os sistemas, quando você tem menos da metade, né, de uma camada, você o J menor é o que é o mais estável, mas quando você tem mais do que a metade do subshell preenchido, é o J maior, que é o mais estável. Né? Então, para o carbono, é o P0, que é o mais estável.
para o oxigênio. É o P0 tripleto, né? Então, nós viemos até aí, né? Lembrando que os estados eletrônicos equivalem, né? Então, por exemplo, o P2 equivale ao P4. Por quê? Porque P4 é como se tivesse, como o P tem 6 elétrons, está faltando 2, né? Tem 2 espaços para ser preenchidos. Então, a combinação é a mesma, tá? Então, por isso que é um facilitador para nós, né? Você vai fazer de P4, tantas possibilidades, então você pode trabalhar com isso sempre. Então, nós falamos também que nós temos formas de gerar esses estados eletrônicos. É que a gente tem que nos preocupar quando os elétrons são equivalentes. O que é elétrons equivalentes, esse conceito? São elétrons que estão no mesmo subnível. É o caso do D2, do P2, do P3. Né? Então, você pega lá um átomo que tem uma configuração 3D2, pronto, esses 2 elétrons aí são equivalentes porque eles estão no mesmo momento angular ali, D. Né? Então, isso gera aquela preocupação que você não pode romper com o princípio de exclusão de Pauli. Em outras questões, você não pode ter 2 elétrons com os 4 números quânticos iguais. Né? Então, é aquela ideia que nós colocamos lá no início do curso, né? De que você ter os 4 números quânticos iguais representaria que você tem ao mesmo tempo ocupando o mesmo espaço. Então, nós temos esses multipletos aqui, né, que geramos. Então, P1 e P5 é a mesma coisa, P2 e P4, como nós falamos, P3 tanto faz, né, se você trabalhar, né, é a mesma coisa. Então, D1 e o D9, né, D2, D8 e assim por diante, tá certo? Pois bem, então nós brincamos um pouco com isso aí e falamos também dos não equivalentes, que aí esses é mais fácil, porque você não tem mais a preocupação do princípio de exclusão de Pauli. Então é só você fazer todas as combinações e você acha as possibilidades. Aí. E aí surge aqui, gente, aí que começa uma questão que a gente tem que trazer, é o seguinte, quando a gente fala de uma diferença de energia, observa para vocês verem, né? Nós estamos aqui trabalhando D1, P3, quer dizer, 2 estados, né? Um singleto e um tripleto, e a diferença de energia entre eles é da ordem ali, ó, do D para o P, da ordem de 122 kJ por mol. Né? O S1 para o P3 é da ordem de 258 kJ por mol, né? 21.600 centímetros menos 1. Agora, entre os multipletos, então você pegar lá P0 e P1, é 16,4. Entre o P2 e o P0, né, 43. Então, se vocês compararem 16 para 21.600, né, se a gente só fizer uma regra de 3 aqui, você vai ver que essa diferença aqui é décimos de kilojoule, ou menos, né? 0,01 kilojoule. Então, é um valor muito pequeno. Mas então, quer dizer, só mesmo com equipamentos mais sofisticados, né, se você pega aí numa visão histórica, você vai ver que você tem ali um aprimoramento dos equipamentos que vão conseguindo pegar, né, essas diferenças aqui. Agora, se você vai para átomos mais pesados, então o carbono, debaixo do carbono tem chumbo, né, e você vai lá, o que você vai ver? O P1 para o P0 do chumbo, que é também um P2, olha lá, 7.800. Aí já é quase equivalente entre essas diferenças de múltipleto. Se você pega P2 e P0, é 10.650. Então, por que isso? Bom, porque no chumbo, né, a interação spin-órbita ela passa a ser predominante. Então, por isso que toda hora, né, a gente falava daquela regra Russell-Saunders,
que é do tipo LS, a interação spin-órbita, a gente falava, olha, isso é muito válido para os elementos mais leves. Então, vamos dizer assim, da terceira linha da tabela periódica para cima. Carbono, nitrogênio, oxigênio, silício, né, por ali, germânio. Então, você vai bem. Aí você chega ali no ferro, né, na linha dos primeira linha dos metais de transição, isso aí já começa a ficar complicado. Se você desce, aí já é difícil, porque então você já começa a ter o que a gente chama de acoplamento JJ, né? E então é o que a gente chama de acoplamento, né? Acoplamento. Oh, minha letra, viu, gente? Me desculpa, mas isso já foi de nascença. JJ. Né? Em vez de você ter o acoplamento Russell-Saunders, né, que a gente chama, ou LS, que é esse que é o que a gente sempre usa, aí o pessoal já começa a falar que você vai ter um acoplamento JJ. O que significa isso? É como se você estivesse acoplando primeiro cada orbital com seu spin e depois que você acopla todos, né, entre um e outro. Tá? No Russell Sound é diferente. É o L, eles estão todos acoplados, por isso que você soma ele primeiro, depois você soma o S primeiro e acopla. Tá? No final, em termos de análise de termos, vai dar tudo a mesma coisa, só que o que a gente vê, essa diferença daqui para cá é isso. Né? Aqui, as regras do Russell-Saunders funcionam bem, aqui não vai funcionar tão bem, porque o acoplamento que eles chamam de JJ. Tá? Para a gente ter uma ideia, né, essa tabelinha aqui nos dá um pouco dessa noção. Tá? Então, o que você tem aqui descendo a tabela, carbono, silício, germânio, antimônio e chumbo, o estado fundamental aqui, e quando você toma como referência, vai ver como é que os valores, né, aqui tomando ele, o P0 como zero, né, então isso aqui é a diferença entre P1 e P0, você vai ver que os valores, né, são enormes aqui. Né? Inclusive nos dando essa diferença aqui entre o D e o zero. Então, para o carbono, olha lá, são os valores que eu coloquei aqui, né? Está aqui, ó, 16.443, enquanto que o D para o P0 é 10.000. Agora, quando você vai para o chumbo, ou para o antimônio, esses valores são da mesma ordem de grandeza, esses aqui, né? Mas os acoplamentos entre os múltipletos aqui, ó, do estado fundamental são da mesma ordem de grandeza. Tá? Enquanto que aqui, ó, no carbono, é muito pequeno. Então, essa aqui é a diferença. Né? Então, quando você está lidando lá nos metais de transição, o acoplamento spin-órbita é tão grande que, inclusive, vocês vão ver lá mais à frente que algumas regras de seleção são quebradas, porque você já não tem muito clareza se você está mexendo com singleto ou tripleto. Na verdade, é uma mistura dos dois. Aí os problemas quânticos começam a ficar mais complicados, tá? Muitas vezes vocês verem aí, né, essas questões dos computadores quânticos, por exemplo, né, que bom, aí é uma quebra de paradigma, mas quando vocês falam mesmo nos computadores que nós usamos, o pessoal usa muito assim, o circuito integrado da ordem de tantos nanômetros, né? Eu já não lembro mais, acho que são 15 nanômetros, tal. Então, se pensar 15 nanômetros, é 15, é 150, um angstrom é 10 a menos 10 metros, né? Então, se fala 15, 10 a menos 10 metros, então você tem aí 15, você tem os fios que lá dentro do circuito integrado é da ordem de 15 nanômetros, 150 angstrom. E se você pensar que um átomo é da ordem, tem um diâmetro de 1 angstrom, então você tem 150 átomos. Por que eles não conseguem diminuir isso para fazer computadores ainda menores e mais capazes?
Porque quando você começa a diminuir isso, efeitos quânticos começam a aparecer, e aí você vai ver essa estrutura se difundir na matriz do silício, porque as barreiras, você vai começar a ter aqueles efeitos túnel, né, que nós falamos lá das vibrações. Então ele consegue pular e sair da estrutura, né? Ele não consegue ficar confinado ali para fazer o fio, o filete, né, que são fios condutores, né? Então, isso demonstra um pouco, né? Quando você vai para elementos mais altos, aí esses acoplamentos spin-orbit tem a mesma coisa, né? Você começa a quebrar um pouco disso e os efeitos quânticos vão aparecendo e aí você controlar isso é muito mais difícil, tá? Pois bem, mas nós vamos estar aqui para a alegria de vocês, mas trabalhando mesmo com os elementos, né, mais leves, onde que as regras funcionam, né, de forma mais correta, né, da forma esperada. Tá? Aliás, gente, um pouco desses quebras aí, desses acoplamentos, tem a ver o quê? Com mercúrio, por exemplo, que é um metal ser líquido. Tá? São efeitos relativísticos que estão acontecendo ali e alguns deles relacionados a esses estados eletrônicos aí. Fiquei parado aqui. Então, só para concluir, né, nós temos aí os acoplamentos LS, né, que geralmente é válido para a maior parte dos casos, as regras de Hund são válidas, e o acoplamento JJ em átomos pesados, né? Então o acoplamento JJ é dominante, e então mais baixa energia é definida pelo menor J, e depois que vem pelo maior S e maior L. Tá? Então isso é o que se coloca. Pois bem, e aí, para que nós estamos, né, olhando tudo isso? Nós estamos preocupados com a espectroscopia. Então, nós vamos trabalhar um pouco aqui. Nós vamos começar a falar, né, no próximo, dando continuidade agora, no espectro. Né? E aí, nós vamos falar um pouquinho do teorema de Kopelman, o Kopelman é um cara que ganhou o prêmio Nobel, mas não foi em química, não. Foi em economia, tá? Ele fez química, mas depois resolveu ficar rico. Aí ele largou tudo, virou, né, economista e ainda ganhou o prêmio, né, Nobel de economia. Mas o teorema de Kopelman, ele mais ou menos vai dizer o seguinte, tá, de forma simplificada, que a energia, né, de ionização, ou seja, a energia necessária para você arrancar um elétron, né, você tem níveis aqui, né? Vamos supor que você tem níveis aqui. A energia necessária para você arrancar este elétron é proporcional, né? Essa energia aqui é proporcional, né? Ou é uma boa estimativa da energia deste orbital de I aqui. Né? Então, de uma forma bem simplificada, é isso. Tá? Isso sai lá da equação de Schrödinger, dá para você mostrar que 90%, né, da energia para você arrancar o elétron está relacionada ao nível de energia em que ele está. Tá? E aí, claro que depois você tem um acréscimo disso, que é os termos de Coulomb, né? Que esse elétron aqui ele tem uma repulsão com todos os outros elétrons. Quando você tira, o sistema que fica aqui ele é estabilizado, então daí mais alguns termos aqui de segunda ordem. Tá? Então, uma forma de você investigar é usar o tal da espectroscopia eletrônica, onde que você vai retirar, né? Então você incide luz, uma amostra, né, no átomo, tá? Então você tem um átomo aqui e você vai ver o espectro de
ionização, ou seja, você vai jogando, vai aumentando a frequência, até um ponto que você consegue arrancar os elétrons. E aí, então, você vai medindo e você vai tendo, então, a ionização do primeiro elétron, do segundo, do terceiro, do quarto, e com isso você tem uma ideia clara dos níveis de energia que tem dentro daquele átomo. Tá? Essa aqui é a ideia. Né? Então, para, né, o que eu chamo de espectroscopia fotoeletrônica, é isso. Né? Então, se você, quando você joga a luz, né, no sistema, essa energia está relacionada à energia de ionização, né, e mais a energia cinética. Tá? Então, se você plota isso e depois você pode estimar quando a energia cinética é igual a zero, quando a energia cinética é igual a zero, então o Hν vai ser igual à energia de ionização, e pelo teorema de Koppermann, a energia de ionização, né, várias energias de ionização que você vai ter, você vai dar me fugiu a palavra aqui, mas você vai estar te dando a energia de cada, né, nível aqui que você tem no seu sistema. Observa que esses níveis aqui da configuração eletrônica é baseada no átomo de hidrogênio, que a gente, né, que você consegue resolver lá na mão, né, o átomo de hidrogênio. Tá? Então isso aqui não deixa, né, de ser uma aproximação. Pois bem, veja, o nível do elétron do argônio, vamos ver aí o exemplo, né? Um exemplo aqui do argônio para a gente entender um pouco melhor. Se eu pego o argônio aqui, o que ele está? Ele está totalmente preenchido. Né? Então, se você pensar na simetria, você lembra? Toda vez que você multiplica um elemento de simetria vezes o outro, te dá o quê? O mais simétrico. Né? Então, por isso que no caso do argônio, o termo, né, que tem é S10. Tá? É o único termo que surge, porque você não tem, inclusive, outras possibilidades, né? Todos os orbitais estão completamente preenchidos. Tá? Então, toda vez que isso aqui acontecer, você tem ali o S01, né? Onde que o 1 aqui é o dupleto lá, né? Você tem S igual a 0. Né? Mas quando você arranca um elétron, então você tem agora o argônio mais, você tem um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. O P5 é igual ao P1, né? E nós fizemos lá atrás, ele é um dupleto P3 meios. Tá certo? Pois bem, você tem o 3 meios e tem o 5 meios. O mais estável é o 3 meios. Tá certo? E quando nós olhamos o espectro eletrônico desse sistema, nós vamos observar, né, os seguintes valores. Observa, nós vamos ter aqui, né, a emissão, tá, desses elétrons. Depois, né, eu vou mostrar aqui para vocês. Você tem aqui, observe que aqui você tem, deixa eu botar o laser, né, para ficar fácil. Você tem aqui dois picos muito próximos. Depois você tem um só, depois você tem dois, depois tem um. Né? E ele fala que isso aqui é como se estivesse, né, tirando aqui do 3P, do 3S, do 2P, né, e do 2S. Foi até onde que ele foi. Né? Então, vamos ver como é que isso fica. Olha,
Se nós olharmos aqui nesse espectro, né, ele está repetido aqui, vamos tentar entender, né? Esses níveis aqui, da ordem de, isso aqui tem electron-volts, né, 16 electron-volts, então que é o mais fácil para você arrancar, ele está saindo, obviamente, do P, que é esse aqui. Então, esse elétron está saindo do P. Eu posso tirar qualquer um deles? Bom, lá na química geral a gente falava que sim. Mas agora a gente sabe que quando você gera o 3p5, você está gerando dois termos eletrônicos. Ou seja, você tem uma forma de você definir claramente a sua densidade eletrônica, a sua função de onda eletrônica, de duas maneiras. Qual? Uma que vai te gerar o P2, 3 meios, né? E o outro P meio. Então, quando você arrancou o elétron, o sistema pode cair para P3 meios ou para P meio. Então, essa pequena diferença aqui aparece com o que a gente chama de dupleto, tá? Não confundir dupleto porque é 2 aqui. Dupleto porque aparece um pico, mas ao invés de aparecer um pico como você esperava, ele apareceu 2 aqui. Então, aparece aqui como 2. Tá? Agora, quando você arranca, ao invés de arrancar um elétron do 3p5, se nós fizermos, né, o argônio mas aí nós vamos tirar o elétron de onde? Então, quem está contribuindo aqui agora é o S1. E olha lá como é que é o que acontece com o S1, porque os outros aqui tudo se cancela, né? Porque vira totalmente simétrico. Isso vai ficar mais claro quando a gente for mexer com os orbitais, tá? Então ele vai virar um S dupleto meio. E esse S dupleto meio, ele tem o quê? Ele tem apenas um nível de energia. Gente, se vocês estiverem tendo dúvida, é só falar, tá? Então, claro, quando você arranca o elétron desse orbital 3s1, vai sobrar um nível só, então por isso que aparece só um pico aqui. E se eu arrancar o elétron do 2p5, em vez do 3p6, né, do 2p6 aqui, ó, e ficar no 2p5, de novo, vai aparecer como é p5 é igual a p1, p dupleto 3 meios, p dupleto 1 meio. Então você vai ter, de novo, o dupleto que está aqui. Tá? Só que como ele está mais baixo em energia, lá, vamos ver a diferença aqui, ó, 250,5, 248,5. Então dá ordem aqui de 2 eletronvolts. Enquanto que aqui, ó, 16 e 15,5, dá ordem de meio eletronvolt. Essa maior diferença aqui se deve ao quê? Ao fato de que esse elétron está, esse buraco, esse estado de eletrônico está muito próximo do núcleo. Então, a interação eletrostática é muito maior. Então, aquela coisa, né, do spin órbita, que gera uma interação, né, vai gerar um campo magnético, que vai interagir com o núcleo de forma muito mais forte, porque ele está mais interno. Então, você tem um alargamento disso. Por fim, você tem esse pico aqui, que de novo é para retirar o elétron de onde? Agora, em vez do 3s, vai ser do 2s. Não, aqui, ó, né, do 2, em vez de, é do 2s1. Então, você vai ter só o S do dupleto meio, que está aqui. Então, nós viemos, né, nesse estudo aqui, ele só veio até o F, ele não chegou a tirar do G. Tá? Que vai dar origem a esses espectros, né, do XPS, do UPS, né, do Chanes, né, todas essas técnicas está baseado um pouco nisso aqui. Tá? E ainda tem o Examples, né, e tem outras questões. Tá? Só para vocês terem uma ideia, imagina que você arrancou o elétron, né, então, desse nível aqui, 3s1.
Arrancou, pá. Então você tem agora o argônio mais. O que vai acontecer em seguida? O que vai acontecer em seguida é que os elétrons do P6 vão cair para o 3s1. Vocês concordam? Então vamos lá, onde que está o S1? Está aqui. Vai cair para o orbitais P. Os elétrons que estão aqui, ó, no 6 vai cair para o 3P, vai cair para o 3S para ficar mais estável, né? E quando ele soltar aqui, ele vai ter uma emissão. Essa radiação vai dar origem a um outro tipo de espectro. Que são, né, espectros de emissão. Ainda tem mais. Quando você faz isso aqui, você está fazendo um átomo de argônio. Mas se você fizer isso numa matriz sólida, quando ele sair, essa radiação vai sair. Mas essa radiação vai sair lá do centro do sólido. Ele vai sair bonitinho para você detectar lá? Não, ele vai se difratar. Porque ele vai encontrar. Imagina que você conseguiu tirar o elétron do 2s do argônio que está no sólido, né? E que está lá 3 Kelvin, 2 Kelvin, muito frio. E aí você consegue tirar o elétron do argônio que está lá no meio do núcleo. Bom, quando os elétrons dele voltar para o estado fundamental, ele vai emitir luz lá de dentro. Então, olha, você vê, você gera uma fonte de luz de dentro para fora do material. E essa luz saindo, ela vai se difratar. E quando ela se difratar, você vai pegar essa difração e aí o que você vai ter? O exáfis. E aí, o padrão de difração disso aí vai te dar uma noção da distância entre os átomos, do número de coordenação, tá certo? E várias outras propriedades, né? Então, o princípio de funcionamento, isso é muito importante para a gente ter uma ideia. Então, aqui a gente começa a pincelar um pouco, né, de toda essa parafernália de técnica, né, e todo ano aí surgem uma ou duas técnicas novas, um aprimoramento, algo que vai um pouco além, né, do que para detectar algumas coisas cada vez mais específicas, né, cada vez. Mas aí exige da gente o quê? Uma engenhosidade, conhecer isso muito bem para você falar, olha, se eu fizer isso, eu consigo pegar aquilo, será que é isso? Né? E assim por diante. Tá certo? Bom, agora vamos falar de transições eletrônicas. Então, vamos pegar os átomos alcalinos, aquela primeira coluna da tabela periódica, ele termina em NS1. Né? Então, o lítio, né, sódio, potássio, né? 1s1 é o hidrogênio, depois vem 2s1, 3s1 e assim por diante. O que a gente vai notar é que quando você pensa aí, você pensa que é o hidrogênio. Não, o hidrogênio é 1s1. Né? Qual que é a diferença grande? Então, para a diferença grande, vamos primeiro relembrar, né, o nosso átomo de hidrogênio. Tá? Depois a gente volta nisso aqui. Vamos lembrar? O átomo de hidrogênio, né, ele é lá 1s1, né, ele é 1s1, né, estado fundamental. Vamos lembrar que as energias dos estados eletrônicos é menos RH sobre N ao quadrado, estão lembrados? Então, por isso que a gente tem isso aqui não está na escala, esse diagrama, né, porque N igual a 1 é menos RH, então essa energia aqui é menos RH. Essa aqui é menos RH sobre 4. Né? Essa aqui é menos RH sobre 9. Essa aqui é menos RH sobre 16. Então, imaginem vocês, né? Então, é claro, essa linha aqui é lá em cima e ela vai chegando cada vez mais próxima. E aonde que está o zero? O zero está aqui. Né? Então, aqui é o zero. Então, você tem de 0 a menos RH, você vai dividindo até chegar no zero. Tem jeito de você subir aqui e ficar positivo? Não. Né? O N indo para infinito, isso aqui vai para zero. Tá certo? Pois bem, e o que nós vimos no átomo de hidrogênio? Que quando você só mexe com o N, que depois nós vimos, na parte do Bohr aqui, depois com a equação de Tirene, a gente sabe que o N, na verdade, suas camadas,
Então, você tem um N igual a 1, 2, 3, e todos os níveis aqui, né? S é só 1. Aqui, o N igual a 2, você tem o S e os 3 P's. Aqui você vai ter o N igual a 3, você tem S, 3P e 3D. Não, o 4 já vai até o F. Então, a multiplicidade é muito maior. E o que você tem? São todos degenerados. Mas quando você entra no átomo polieletrônico, isso não acontece. Não, os orbitais P têm energias diferentes, os orbitais D e assim por diante, devido às interações eletro-eletro, que no caso do hidrogênio não existem essas interações, né? Só tem um elétron. Então, voltamos aqui agora. Quando a gente faz o espectro, né, por exemplo, do lítio, o que você vê? Você vê. Então, o lítio, né, você tem lá 2S1, né, então por isso que está aqui 2S1 nesse diagrama. E você tem uns espectros o seguinte, né, quando você pega uma série, vocês lembram daquelas séries, né, lá de Balmer, tudo que eu mostrei agora mesmo? Aqui nós temos uma série, ó, né? Então, no caso da molécula de hidrogênio, como é que era a série? Vamos lembrar lá, né? Você tinha a série de Lima, então se você pegar num diagrama aqui bem grande, vamos ver se eu tenho destreza aqui com a mão. Aqui essas energias de Lima são as energias maiores, né? Então eu vou botar aqui em centímetro menos 1, tá? Então eu vou botar aqui em termos de frequência. Então, o que você tinha, né? Você tinha uma frequência muito alta que você arranca esse elétron totalmente, que era o nível aqui. Agora, você pode jogar o elétron daqui, né? Daqui lá para o infinito. Então, era esse nível. E depois você começa, né, a fazer... Você ia tendo níveis aqui, cada vez mais espaçados. E aí acabava. Né? Você ia tendo vários níveis aqui, né, que são infinitos aqui, né? Bem junto, depois eles iam ficando espaçados e depois espaçados. Depois começava um outro aqui. E ficando espaçado. Depois começa um outro aqui. Então você está diminuindo a frequência. A partir daqui, ó, daqui para lá, você não encontra mais nada. Por quê? Porque você está tirando elétrons do orbital 1s do hidrogênio. Né? Esse nível aqui é o de Balmer, esse que está aqui, ó. Por quê? Que, inclusive, é o que faz o hidrogênio ficar visível. É uma luz muito fraquinha. Por que é muito fraquinha? Porque na lâmpada você jogava os elétrons todos para cima, alguns átomos de hidrogênio, os elétrons caíam para o nível N igual a 2 e emitia a série de Balmer. A probabilidade dele cair no N igual a 2 é muito menor do que ele cair no N igual a 1, que é o mais estável. E no de Pascal, muito menor ainda. E esses outros aqui, que só mais recentemente eles conseguiram obter, é muito menor ainda. Então, por isso que a luz aqui, né, a luz do hidrogênio, do visível, que cai aqui mais ou menos na região do Balmer, é muito fraquinho. Né? Aqui cai no ultravioleta, e aqui já cai em níveis muito mais baixos de energia, indo lá pro próximo do infravermelho, por lá. Tá bom? Pois bem, então, se a gente olha para o átomo do lítio, é muito semelhante. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas vamos lá, né? Vamos ver se a gente consegue captar essa ideia. Você pega aqui, olha, vamos lá, né? Quem que é o mais baixo em energia aqui? Bom, quanto maior o comprimento, menor a energia. Então, o mais baixo é aqui, né? Tá certo? E aí você vai ver aqui, olha, ele começa, né? Olha lá, você tem olhando lá o Sharp, comprimento aqui,
E aí vamos pegar esse principal aqui. Olha lá, ele sai do N igual a 2, olha lá, ó, N igual a 3. Né? Aqui, ele indo para o N igual a 4. Lá, a energia já caiu aproximadamente a metade, porque você saiu, né? Se você aproximar pelo átomo de hidrogênio, 1/4 para 1/16. Só para vocês terem uma ideia, né? Aí você vai, agora aqui, olha, o nível vai cada vez ficando menos espaçado, cada vez menos espaçado, né? Se você pegar aqui, ó. O espectro aqui, ó, que eu estava mostrando antes, olha lá, como é que vai ficando bem mais espaçado o outro aqui, né? Então é esse, depois esse, depois esse, e vai ficando cada vez mais pequenininho, tá? Pois bem, depois você tem o outro, que é o Sharp, a mesma processo, o difuso e o fundamental. Bom, como é que a gente interpreta isso? Então vamos lá. Na configuração eletrônica do átomo alcalino, NS1, ele é o quê? Ele é um NS1, ele é um S, né? 2 aqui, meio, né? Ele é isso aqui. Tá aqui, ó. Ele aqui. Tá certo? Então os elétrons estão aqui. Agora nós vamos brincar de ver o quê? Transições eletrônicas. E ele pode fazer transição para onde que ele quiser? Aí começa o problema, né? Nós vamos ter que olhar as regras de seleção, semelhante lá da vibração. Né? E isso aqui depois nós vamos retornar quando a gente for falar de moléculas, que a gente vai usar a teoria de grupo. Por hora, para nós aqui, é suficiente para a gente saber que não tem problema o ΔN, mas os elétrons, eles só vão de um nível para o outro se o ΔS for igual a zero. O que é ΔS igual a zero? Se ele é spin-up, ele tem que chegar lá spin-up. Ele não pode sair spin-up e virar spin-down. Ok? E o ΔL? A variação do L tem que ser mais ou menos 1. Então, se ele está no orbital S, ele pode ir para um orbital P. Se ele está no orbital P, ele pode ir para um orbital S ou para um orbital D. E assim por diante. E o ΔJ? É 0, mais ou menos 1. Né? E se o ΔJ, se você está no estado fundamental, o J igual a 0 não pode ir para J igual a 0. Tá? Então a variação do J pode ser 0, mas desde que o J seja diferente de 0. É isso que está falando aqui. Então vamos ver agora como é que fica esse espectro. Olha aqui. Se o elétron está no 2s, ele pode ir para o 2p, ele pode ir para o 3p, ele pode ir para o 4p. E o que está acontecendo com as energias aqui? Estão ficando cada vez menores, está vendo a diferença entre eles? Então a diferença do 2s para o 4p e do 2s para o 5p é cada vez menor. 2s para o 6p, menor ainda. Para o 7p, menor ainda. Então você vai vendo este comportamento que foi mostrado aqui, ó. Agora, se você jogou elétrons no 2p, e você está jogando uma radiação eletromagnética de vários comprimentos de onda, você vai conseguir pegar a ressonância que sai de 2p para o 3s, para o 4s, para o 5s, 6s, que é esse que eles chamam de Sharp, porque ele é Sharp, é muito, esqueci o termo em português, mas, né, muito fino, né, muito bem definido. Então está aqui o Sharp. Se você pega agora os elétrons que chegam do 2p para o 3d, ele pode virar 3d, 4d, 5d, 6d, e é um espectro mais difuso. Então, por isso que lá, historicamente, quando eles conseguiram detectar isso, eles não conseguiam ainda interpretar isso aqui. Eles chamavam esses espectros de Sharp, principal, diffuse e fundamental. E o fundamento é quando você chega no 3D aqui, ó, você jogou ele a 3D, o 3D pode virar, pode ir para onde? Pode ir para o 4F ou pode ir para o P.
né, que aqui não é mostrado. Então, você tem o espectro aqui. Tá certo? Então, com isso, a gente consegue explicar esse negócio. E para quem não sabe, né, se vocês não sabem, foi daqui que saiu essa nomenclatura SPDF, né, porque os espectros Sharp, né, do espectro Sharp aqui, então ele estava relacionado à transição que vai para o orbital S, P, D e F. Tá? Curiosidades históricas aí. Né? Pois bem, então, retornando aqui, né, só para a gente concluir, configurações e estados do átomo de lítio, nós temos configuração S2, S1, está aqui. Né? E os outros N, você vai ter, né, esses multipletos aqui possíveis. Né? Quando o elétron vai para o D1, para o F1, para o P1, você vai ter nesses multipletos. Né? Então, agora nós vamos entender aqui. Ó, você tem o nível S2, porque os alcalinos é bem mais simples, né? O P2, o D2 e o F2. E aí, as nossas transições eletrônicas está relacionado com o quê? Aqui nesse caso. É porque quando você está no nível S, você pode ir para o nível P. O S para o P é o ΔL mais ou menos 1. O S é o mesmo. Né? Então, todos os níveis aqui, ó, as transições aqui são permitidos pelo ΔS. Né? E você pode ir do S para o P, do P para o S, do P para o D, mas não pode ir para o P para o F. Né? Do D pode ir para o P e para o F, do F para o D. Né? Então você tem todos esses níveis aqui possíveis para que podemos fazer. Observe que quando você vai agora para os espectros, olha aqui, para o S é Sharp, não é à toa, né? Porque o S só tem um multipleto. Mas quando você vai para os outros aqui, você já tem multipletos. Tá certo? E que mais que nós podemos olhar daqui? Que nós podemos tirar? Ah, no livro, inclusive, ele comenta, né, que eles não detectaram aqui, né, eles não conseguiram, historicamente, na época, detectar essas diferenças entre esses níveis. Né? Aparecia apenas uma banda mais larga. Só depois, com os instrumentos mais sofisticados, você consegue obter os níveis. Então, as regras gerais de seleção para esse sistema observe que agora eu estou trabalhando com ΔL maiúsculo, né? Então, L, 0 mais ou menos 1. Né? Isso aqui é interessante olhar, né? Depois nós vamos ver. Isso aqui tem a ver com essa somatória do LI. Ou seja, você tem que estar mudando de configuração eletrônica, ok? Então, por isso que ele fala que não é permitido, né? Even, even, que seria par, par, ímpar, ímpar, mas apenas par, ímpar. Isso aparece com a somatória dos LIs, tá? Que é o que se chama da regra de Laporte. O que ele está querendo mostrar? Né? Que você tem que estar mudando de nível. Tá? Então, você sai de uma configuração de 2S para 2P1. Mas você não pode fazer a configuração 2P1 para outro 2P1. Né? Então, esse aqui, ó, né, passa a não ser permitido. Sai desse, vem para esse. Você não pode fazer isso. Tá? Deixa eu ver se eu... isso vai ficando mais claro depois, tá, gente? Quando a gente for trabalhando com moléculas, isso aqui vai ficar mais claro. O ΔJ, ele pode ser 0 Pode mais falar. ou menos 1, né? Oi. O que é esse odd? O odd. É ímpar, né? Ah, tá. Traduzindo para o inglês, do inglês é ímpar, ímpar e par, par. Tá? Ele se refere a essa somatória aqui dos LIs de todos os elétrons. Né? E aí,
Isso depois, quando a gente chegar lá nas moléculas, isso vai ficar mais claro, tá? Mas o que implica é que você tem que mudar o... Isso aqui, na verdade, é o seguinte, você tem que mudar a configuração eletrônica, né? Eu até coloquei aqui para a gente lembrar um pouco desse caso aqui, né? Do carbono, um S... Ixi, ficou tudo complicado aqui, né? Um S2, 2S2, 2P. Né? O 2P você gera os termos P, D e F. Mas você não pode fazer a transição daqui para cá. Mesmo que haja o ΔL é mais ou menos 1, do P para o D, mas você está trabalhando com a mesma configuração eletrônica. Entendeu? Então não pode. É nesse ponto que ele está se referindo. E o ΔS. Esse ΔS aí está relacionado à interação, né, spin-órbita, e isso é muito válido para átomos leves, mas quando os átomos são pesados, vai lá para o chumbo e tudo, esse processo aí já não funciona muito bem, né? Então, no caso aí, ó, desse exemplo, deixa eu ver se eu consigo. Do mercúrio aí, ó, né? Nós temos essa transição. Olha aqui, olha, ele quebra essa regra, né? Tripleto para o singleto, e ele tem um pico muito forte em 253 nanômetros. Então, isso só é válido mesmo para sistemas mais leves. Aliás, uma das coisas que vocês já devem ter ouvido falar, né, é o tal do oxigênio, né? Ativar o oxigênio. Que o nosso oxigênio, o oxigênio que nós respiramos, ele é um tripleto, né? O O2, né? Vocês estão lembrados lá da ligação química? Um tripleto. Né? E ele passa do tripleto para o singleto, porque é o singleto que é o O2 reativo, que faz as reações acontecerem, oxida e tudo, né? Por isso que tem os catalisadores fotoeletrônicos aí, que na maior parte das vezes o que ele está fazendo é pegando o oxigênio, transformando ele em singleto, para que ele possa reagir e oxidar lá, né? Você vê muitos trabalhos aí nessa parte aí de meio ambiente, né? Para você tirar os corantes, né? Que causa muito problema no meio ambiente e tudo. E por que é tão difícil isso? Justamente o O2 é uma molécula, né, de átomos mais leves, onde que o ΔS é uma regra de seleção clara. Então, fazer essa transição eletrônica do tripleto para o singleto é proibido, né? Então, não adianta ter luz. Não vai fazer o oxigênio virar singleto. Ainda bem, né? Porque se a gente ia se queimar tudo aqui, né? Então, isso é uma barreirazinha, né? Então, você precisa de um catalisador, um metal, que vai pegar esse O2 e auxiliar ele a se converter, né? É por isso que tem lá o sistema Fenton, né? Com ferro, água oxigenada, porque aí você gera o O2 ali, que é singleto. Bom, aqui nós estamos basicamente terminando, né, a nosso estudo aí de átomos, tá? E eu coloquei aqui alguns exercícios para a gente fazer. Eu gostaria, vamos ver, é 10h30 agora, vamos fazer pelo menos os 2 primeiros, que é mais simples, tá? Isso aqui é um exercício, né? Explique por que os termos de Russell-Saunders, aí está errado aí o Saunders, para o hélio com configuração eletrônica 1s2 é S1. Explique por que a configuração D1 fornece o estado D2. Quais os níveis que contém o termo D2? Então, por exemplo, no caso do hélio, né, aqui, se fosse presencial, eu daria isso aqui para vocês fazerem, daria 10 minutos aí para vocês fazerem, tá? Mas vamos lá, né? Vou dar um tempo para vocês aí. Olha, o hélio, né? O que nós temos? Nós temos um S2. O que nós temos de L? Zero, né? Se você pegar todos os elétrons aqui,
é L. E o S? 0. Né? Então, você não tem como, né, fugir disso aqui. Né? Você vai ter... Né, para L igual a 0, S igual a 0, você não tem outra possibilidade. Você tem o S igual a 1. Né? Então, essa é basicamente a explicação. Né? No caso do D1, vamos lembrar aqui que o orbital D você tem 1, 2, 3, 4, 5, que vai de 2, 1, 0, menos 1 e menos 2. Então, se você coloca aqui, né, você pode colocar o seu elétron aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Bom, então, qual que é o seu L, o L maiúsculo? O L maiúsculo, né, a gente pode até fazer aquela brincadeira, mas não tem muita graça, né? Aquela tabela, porque você vai ter simplesmente para o S, você vai ter só o S meio, né? Aonde que o ML pode variar ali, né? De 2, 1, 0, menos 1 e menos 2. Então, para o L igual a 2, o ML pode variar todos esses. E quantas possibilidades você tem? Você só tem uma possibilidade aqui, só uma, só uma, só uma e só uma. Né? Então, se a gente fizer aquela, igual a gente fez lá, né, do P2, remover todos os níveis do tipo D2, né, o que vai sobrar aqui? 0, né? Não vai ter nada aqui, né? Tá? Depois vocês olham lá o exercício que nós fizemos no P2. Né? Então, o que sobra para nós mesmo, né, no nível D1, só sobrou o D2. Então, o único termo é o D2. Agora, e os múltipletos? Bom, o múltipleto nós temos que lembrar que o D é 2. Então, você tem que pegar L mais S. Então, é 2 mais meio, né, que dá 5 meios. E o L menos S, 3 meios. Então, ele vai do 5 meio ao 3 meio, variando de 1 em 1. Então, só tem os dois. Então, você tem os níveis D, 1, 3 meios, ó, 1 não, né? 2. Por que 2? Estão lembrados? 2S mais 1. Então, se o S é meio, 2 vezes meio dá 1, 1 mais 1, 2. 3 meios e o D dupleto, 5 meios. Né? Sendo que esse aqui deve ser o mais estável. Tá certo? Dúvidas? Por enquanto, não. Então, vamos para o próximo. O próximo, para a gente fechar aí o dia de hoje. Escreva a configuração eletrônica do estado fundamental e do primeiro estado excitado do átomo de sódio. Então, o átomo de sódio, no seu primeiro estado eletrônico, é 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. E no estado eletrônico mais excitado, o primeiro é jogar o elétron para o primeiro nível, né? 3p. Quais os níveis atômicos existem para estas configurações? Né? Aqui ele está se referindo aos termos. Né? Então, nós vamos pegar aqui esse termo. A gente já sabe que é um S2. Tudo bem? E L mais meio, então ele é um meio.
J. E para esse termo aqui, P1, também nós vamos ter um P dupleto. O L é igual a 1, o S é meio, 1 mais meio, 3 meios, e 3 meios, e L menos S é meio. Então, você tem o termo meio, e você tem o termo 3 meios. Perfeito? Aí ele vem com uma explicação seguinte, olha, a linha D amarela do espectro de emissão do sódio representa a excitação para o primeiro estado excitado da configuração eletrônica. De um modo geral, o que a gente faria se fosse na química geral? Ele passou do 3S1 para o 3P1. Essa diferença de energia é tanto. Mas, na verdade, quando você olha lá no espectro, você vê um dupleto, ou seja, duas linhas, com componentes em 589,16 e 589,75 nanômetros. Rotule cada transição. Então, nós temos um nível aqui, que é o 3S1. E nós temos um outro nível aqui, que é o 3P1. O nível S1 te dá o nível S1 meio. Mas esse nível aqui, ele se desmembra em 2. P2 meio, P2, 3 meios. Tá? E é o espectro de emissão. O que acontece? Você excita os átomos e depois você pega o espectro. Então, você tem este nível. Este nível. Atenção! Ele deu aqui em comprimento de onda, nanômetro. Qual que tem maior energia? O que tem maior energia é o que tem menor comprimento de onda. Então, este é o 589,16. E esse é o 589,75. E aí, claro que ele pede essa questão aqui só para provocar um pouco a gente, né? Lembrando, ele falou assim, olha, então transforma agora essa diferença de energia aqui desses dois níveis para centímetro menos 1. Dá quanto? Né? Então, quando você faz isso, o que você vai fazer? Né? É só vocês estão lembrados que o centímetro menos 1 é 1 sobre lambda. Né? Então, se você pegar aqui a diferença deles, né, que o lambda 2 menos lambda 1 é 0,59. Então, não, 0,51. Né? Então, se eu pegar aqui, eu vou achar... Ó, vou falar do jeito que eu faço, tá? Fazer do jeito que eu faço. Que é o jeito que eu aprendi, porque você vai fazendo por 1 nanômetro. É igual a 10 a menos 9 metros. Mais 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, isso tudo aí vai te dar o valor de 16,9 vezes 10 a 6 centímetros menos 1. Eu achei esse valor meio alto, aí eu fui converter ele em quilojoules por mol. Né? Eu fiz de duas maneiras para ver se eu não tinha errado a conta. HC sobre lambda. Então, eu tenho aqui 6,62
vezes 10 a menos 34 Joule vezes segundo, né? Para vocês terem certeza que vocês nunca erram, viu, gente? Ó, 3 vezes 2 o quê? Metros por segundo, né? Então, vezes segundo é menos 1. Essa é a melhor forma sempre de fazer. Não sei se vocês aí, quem fez engenharia, aprendeu assim. Mas como na engenharia, muitas vezes você tem que converter BTU em quilocaloria, em quilomol, em libramol. Pelo menos na minha época, a gente tinha que trabalhar com essas constantes e muitas vezes você tinha valores empíricos que foram feitos pelos americanos, aí estava tudo em libramol, centipoás e tal, e você tinha que converter isso tudo nas unidades, como é que você tem certeza, né? Então, a única forma de você ter certeza é você fazendo as unidades aqui, né? Então, 0,071 vezes 10 a menos 9 metros. Então, quando você corta metro com metro, segundo a menos 1 com segundo, você achou o joule. Joule corresponde à energia. Aí você pega aqui, ó, 6,02 vezes 10 a 23, mol a menos 1, né? E aí você divide por 1000 para ter 1000 joule por quilojoule. Então você corta joule com joule, aí eu vou ter quilojoule por mol. Então no final você tem lá da ordem de 202.639 quilojoules por mol. É muita energia, né? Não é à toa que você tem que jogar o sódio aonde? Né? Na trempe lá do fogão, né? Para você ver aquela cor amarela dele, né? Quando você joga o sal de cozinha, né? No fogão você vê aquelas cores amarelas, né? Está relacionado a... Por isso que tem que, né? A energia é muito alta, né? Tá? Pois bem, então esses são os dois exercícios aí. Tem um terceiro aqui que eu vou deixar para vocês fazerem, né? Que é usar a tabela de microestados para derivar os termos de Russell-Saunders para as configurações D2 e depois SP. Prestando atenção, D2 aqui, lembrar do princípio de exclusão de Pauli. Então você tem que ter cuidado que não é todos os níveis permitidos. No SP é muito mais simples, né? O SP é só você fazer todas as combinações. Então você pode ter, inclusive, o singleto com ML igual a 1. Né? Porque você vai ter o S, um elétron no S e um elétron no P, sendo que o elétron do P vai variar em todos os níveis. Né? Tá bom?